deu curiosidade de eu olhar o meu passaporte. O meu não tava carimbado. Você não passou na Polícia Federal. Subi, a cabeça já estava doendo, você começa a ficar aflita, mas eu quis mais por onde você entrou. Vou te advertir que você será deportada. Será deportada. Será deportada. Salve, salve galerinha! Começando mais um vídeo aqui no canal Portugal na Prática. Eu me chamo Liliane. E eu me chamo Arnaldo. Galera, hoje a gente vai gravar o vídeo da imigração da Liliane e eu vou ficar um pouquinho aqui nos bastidores. Se você já não é inscrito, se inscreve aqui no canal, comenta, compartilha e continua acompanhando a gente aí que a gente vai tá deixando conteúdo novos, interativos para vocês. Faltou pouco para ser deportada após a imigração. Vai contar um pouquinho da história para vocês aí, né? É uma experiência que poucas pessoas passam. Eu nunca vi. Quando a gente chegou aqui, eu nunca tinha ouvido nem falar desse caso aqui em Portugal. Então eu vou estar gravando para vocês. Pode ser que tenha acontecido com mais alguém aí, ou para vocês ficarem ligadinhos também, porque nem todo mundo fala, a gente nunca mesmo tinha ouvido falar que isso poderia acontecer. Migração com uma criança de 5 anos. Meu esposo já estava aqui em Portugal já. Ele veio primeiro, 4 meses depois vínhamos eu e o Daniel, que é o meu filho de 5 anos. Então, galera, a gente tava em Rio Claro, pegamos o ônibus e fomos para Campina, e de Campinas pegamos um outro ônibus para São Paulo, Guarulhos. E lá que o nosso voo ia sair de lá com destino a Madrid, que a gente ia fazer conexão em Madrid para Lisboa. E assim foi dando tudo certo. A gente chegou, fomos, deu tudo certo até o momento de a gente pegar o voo. Pegamos o voo, foi tudo tranquilo. Pegamos o voo e a gente veio pela companhia aérea Air Europa, né? Ela veio pela Air Europa, galera. Vou deixar uma dica pra vocês que vem pela essa companhia, que a gente também passa um pouco de aperto aí nessa hora, porque a gente não sabia que essa companhia aérea é espanhola. E a gente não sabia que eles davam só uma refeição. Então eles dão só uma refeição. Então, querendo ou não, ligadinhos aí, porque querendo ou não, igual eu vim com o Daniel, a gente passou um pouco de apuros, porque ele ficava me pedindo comida e não tinha como. Eles davam só uma refeição. Geralmente as companhias aéreas dão 2 refeições, mas essa não, é uma só. O meu caso mesmo, quando eu vim pela Azul, né? Só que eu vim direto para Lisboa. Vim de Campinas, Lisboa direto, voo direto. Para vocês terem uma noção, voo de 8 horas, tá? Eu tive 3 refeições lá durante 8 horas. E ela pegou um voo aí praticamente de quase 12 horas de voo com apenas uma refeição, né? Então, assim, com criança pequena. Então tem que tomar muito cuidado a respeito disso aí. Procurar também, né? Ver em questão disso. Procurar em saber o que você pode... Porque não é tudo que você pode estar levando na sua bolsa, na sua mochila, para você dar pro seu filho ou para você mesmo comer. Tentar saber, aí se informar o que você vai poder estar levando aí para você comer no seu voo. Só teve isso porque o nosso voo foi super tranquilo, não teve turbulência, não teve nada. Aí chegamos em Madrid, no horário de Madrid era 4 horas da manhã, porque é diferente do Brasil, o horário da Espanha é diferente daqui. O horário de lá era 4 horas da manhã. Chegamos em Madrid, entramos, não tinha ninguém na imigração, a gente entrou, já fizemos a imigração, eu era a 5ª pessoa da fila da imigração. E até aí tudo bem, passamos na imigração, ela perguntou, na hora de passar na imigração, era uma agente feminina, ela só perguntou pra mim quantos dias eu ia ficar no país, falei que era 10 dias e ela pediu a minha passagem de volta. Entreguei pra ela, boa estadia no país. Pegou o carimbou os 2 passaportes, eu vi ela carimbando, me entregou e eu saí. E o meu voo de Madrid para Lisboa era uma conexão de 5 horas. Eu ia sair 10h30 de Madrid com destino a Lisboa. Então esse meio período eu tinha que ficar lá no aeroporto. E nisso que eu saí, eu e o Daniel tava pedindo para comer. Como eu falei para vocês anteriormente, só foi uma refeição. A gente comeu 6 horas da noite e até 4 horas da manhã comemos nada.
E aí a gente foi comer. Chegando lá, a gente comeu lá, pediu, comeu. E nesse momento que eu tava comendo, eu acabei e fiquei esperando o Daniel. Me deu curiosidade de eu olhar o meu passaporte. Abri o passaporte do Daniel, vi lá, tinha um carimbo. E a hora que eu fui olhar o meu, eu revirei o passaporte inteiro, não vi nada. Aí aquilo já foi me dando uma aflição. Eu revirei o passaporte de novo. Fui revirando o passaporte todo e não tinha, galera. Eles esqueceram de carimbar o meu passaporte. Fiquei meio apavorada, porque eu não sabia o que fazer. Só que na minha cabeça, eu sabia que eu ia precisar daquele carimbo pra mim conseguir ficar aqui. Porque o carimbo é como se fosse, como se ele estivesse falando, tá tudo certo. Tem o seu passaporte, não tem o carimbo, quer dizer, você não fez a imigração. Você não passou na Polícia Federal. Então, tipo, ia dar muito problema. Aí eu fiquei isso, peguei o Daniel, esperei ele acabar de comer, peguei e descemos. E eu tive que voltar lá na Polícia Federal. De novo. Com medo, porque todo mundo fala, pegou o passaporte, carimbou o passaporte, pegou, vaza. Todo mundo fala isso, vai embora, vai embora. Foi isso que eu fiz, o meu esposo falou pra mim, pegou o passaporte, vai embora. Porque se deu tudo certo, porque o dele foi um pouco meio complicado. Pra você que não assistiu, volta aí no vídeo e assiste. O dele já não foi tão simples, tipo, perguntaram várias coisas pra ele, pra mim não. Eu voltei lá na Polícia Federal, falei pra eles, porque eles falam uma língua diferente. Expliquei, espanhol, mostrei. Né? Eles falam espanhol, só que a gente, você fala, você vê falando, só que não é a mesma coisa. Eles falam mais rápido, você não consegue muito entender, nem eles conseguem entender muito você. Só que aí eu mostrei os passaportes, e aí o policial seguiu pro computador, digitou lá e falou assim pra mim, não, tá tudo certo, pode ir, aqui tá tudo certo. Pode ir, eu falei, mas não tá carimbado. Ele falou, não, não tem problema, aqui tá tudo certo. Por quê? Eu vinha turistar no país, então não tinha problema que não tinha o carimbo. Mas na minha cabeça eu sabia que eu vinha pra ficar. Então isso pra mim ia dar um puta problema. Aí nisso eu peguei, subi, a cabeça já tava doendo, você começa a ficar aflita. Mas eu falei, não vou ficar insistindo porque eles vão perguntar pra mim, vai ficar me questionando por que eu tô fazendo tanta questão do carimbo. Se eu vim como turista. Tava conversando, né, com algumas pessoas e eles estavam falando que justamente eles estão fazendo isso para tentar dificultar um pouco as pessoas. Aí nisso, galera, eu peguei, subi e fui embora, né? Fui embora, fiquei esperando meu voo, saí 10h30 de Madrid com destino a Lisboa, também foi bem tranquilo. Era voo, como que eles falam, era voo doméstico, então não tinha refeição, não tinha nada, era super perto, acho que dava 40 minutos. E aí, rapidinho, a gente chegou aqui. Quando eu cheguei lá, no aeroporto, desci, porque já não fazia mais imigração, já tinha feito minha imigração. Desci e o Arnaldo tava lá esperando a gente, eu e o Daniel. Só que a gente não conseguiu achar ele, porque era muita gente, é muita gente. Tem gente até com plaquinha lá pra achar os parentes, os amigos. E aí eu fui lá uma diquinha também pra quem tá chegando, né? Eu fui lá na Vodafone, que é uma companhia de telefônica que fica lá vendendo chip e essas coisas. Aí eu comprei um chip e peguei e liguei para Arnaldo pegar a gente lá. Ele já tava lá nos esperando. E aí eu peguei e contei pra ele. Ele falou, nossa, vai dar um BO, é mais um problema pra gente resolver. Mas, tipo, ele me tranquilizou naquele momento, porque eu tava super aflita ainda. Pra mim, eu não tinha chegado no país ainda. Tipo, você fica com aquilo na cabeça, você fica preocupada. Mas aí eu fui seguir a minha vida, eu não tinha o que fazer. E a gente chegou na segunda, né? Foi na segunda. A gente chegou na segunda-feira e aí o Arnaldo conseguiu tudo e a gente foi tirar a documentação na quarta-feira, dia 17. A gente foi tirar o documento na quarta-feira. E foi aí quando a gente foi tentar tirar a nossa documentação, minha e do Daniel. Que a gente tinha que ir nas finanças tirar o nosso primeiro documento, que era o NIF. E chegando lá nas finanças, eu fiz o documento do Daniel e na hora do meu... Aí ele falou assim, ó, eu não posso fazer nada, eu não posso tirar sua documentação. Você vai tentar ir ao CEF e ver o que eles podem resolver pra você. Mas te advertir aqui que você será deportada, porque não tem nada a se fazer. Isso eles vão ter que resolver lá em Madrid, porque
Portugal, na verdade, não tinha nada a ver com isso. Eu fiz a minha imigração na Espanha. Então, tipo, a Espanha que tinha que resolver, ou eles teriam que me mandar de onde que eu vim, que era do Brasil. No dia eu fui ao CEF. Cheguei lá, tinha um guarda lá na porta, eu conversei, expliquei pra ele, ele falou, ai, a gente não tem nada a ver. Você vai ter que voltar lá em Madrid e resolver com eles. Só que nisso faltava acho que 3 dias para vencer a minha estadia de 10 dias aqui em Lisboa, aqui em Portugal. Então ele falou assim, a hora que você voltar lá, eles vão ver que faltam poucos dias para você voltar pro Brasil, eles vão falar para você, não, a gente vai te deportar, a gente vai te mandar de volta, porque já deu sua estadia no país. E eu fiquei super aflita, aí eu peguei e fiquei conversando com ele. Ah, tá, espere um momento que eu vou falar com o meu supervisor. E fiquei lá esperando, e ele demorou. Acho que ele ficou lá uns 30 minutos, mais ou menos, lá, conversando, e eu lá esperando. E nesse momento, eu só conversava com Deus, pedia pra ele, meu Deus, o Senhor não ia me fazer chegar até aqui em vão, sabe? E aquilo lá era minha aflição. Aí ele voltou. Depois de uns 30 minutos ele voltou e falou assim pra mim, pode entrar, ele vai conversar com você. Aí eu entrei lá e o rapaz já tava do lado de fora a me esperar, né? E ele pediu pra mim entrar lá e pra mim contar o que tinha acontecido. Aí eu comecei a contar pra ele que eu tinha passado, que tinha tudo certo, que eles tinham esquecido de carimbar o meu passaporte e que não sei o que. Contei tudo pra ele. Ele falou assim, olha, é uma situação muito difícil, isso não acontece, mas entre 100 casos acontece 2. Tipo, entre 100 pessoas, 2 acontece isso. Ele falou assim, ultimamente tem acontecido muito. Assim como vocês têm, ele falou desse jeito pra mim, assim como vocês têm técnicas para entrar no país, eles também têm de barrar vocês de entrar. Vocês imigrantes, não só brasileiros, imigrantes. Então essa é uma nova técnica para quê? Para barrar as pessoas, para fazerem elas desistirem, voltarem. Porque tem gente que vem aqui e acha que tudo vai ser meio maravilha. Chega aqui, de cara já encontra esse monte de dificuldade, a pessoa desanima e volta. E ele fala assim, uma das suas sortes é que você veio com teu filho e você tem como mostrar que uma criança de 5 anos não teria como entrar no país sozinha. Mas caso fosse uma pessoa sozinha, ela realmente seria deportada, porque não teria como ela provar que ela fez a imigração correta. Mas, como você tem tudo certinho, como você está tentando legalizar, tem tudo certificado, tem uma dica, galera, guardem o seu bilhete de passagem, porque também é um comprovante para vocês entrar. E aí ele pegou e falou assim, olha, eu vou te dar um documento e vou te dar 2 carimbos. Um é certificando que você entrou legal no país e outro é como se fosse o seu carimbo. Você vai ter que guardar esse documento sempre com você. Mas com esse documento você vai conseguir tirar toda a sua documentação, dará tudo certo. Fique tranquila. Aí ele ficou conversando com o Daniel lá também, que ele também tinha filho. Não sei se tipo ele se sentiu ali um pouco emotivo, não sei. Aí ele pegou e fez o documento pra mim e foi aí. E aí eu peguei o documento e ele falou, aqui ó, tá tudo certo, agora você está realmente em Portugal. Aí, galera, o meu único sentimento que eu saí de lá com esse documento, eu não conseguia me conter naquela hora. Parece que tinha sido ali que eu tinha feito a minha imigração. Parece que era ali que eu tinha realmente chegado em Portugal, que as coisas iam começar realmente a dar certo. Mas foi difícil. Se tivesse acontecido igual o Arnaldo veio sozinho, ou você que vai vir sozinho, seria deportado, porque você ia provar como você entrou legal no país. Ou se ele também não tivesse carimbado o passaporte da criança. Sim, ou se ele tivesse esquecido de carimbar o meu e o Daniel, seria pior, que aí seria nós dois que iam ter que voltar aí mesmo. E aí ele também, tipo, ele poderia, ele falou pra mim que ele poderia me mandar ir resolver lá em Madrid, na Espanha, porque foi lá que eles fizeram o erro. Portugal, na verdade, não tinha nada a ver com isso. Só que ele falou assim, se eu posso resolver, eu não vou ficar levando esse problema adiante. Só que não é bem assim que acontecem aqui. E vai depender também, né, de cada pessoa, se a pessoa
vai, tipo, simpatizar com a tua história, isso e aquilo. Porque tem muitos aqui que não quer resolver nada. Né? É igual eu falei, nem sempre é assim, igual ele falou pra mim assim, eu não vou ficar esticando esse problema. Aqui não. E como no Brasil também isso acontece. Aqui não, aqui eu não é aqui. Vai resolver em outro lugar, não é assim. Igual lá em Madrid aconteceu isso comigo. Eu fui tentar procurar a Polícia Federal, não achava, perguntava pra um, não é aqui, vai em tal lugar, não é aqui. E aqui eles são assim mesmo, rude, é o jeito deles. Mas nem sempre você vai achar alguém que queira resolver realmente o teu problema. E na verdade não era nenhum problema deles, não tinha sido aqui. Era um problema de Madrid, mas graças a Deus, Deus coloca pessoas boas na vida da gente, faz as coisas acontecer. Confie sempre em Deus, galera. Assim como a gente chegou, não foi nada fácil, não foi tudo bem. É assim, se você não assistiu os vídeos até aqui, segue a gente, assiste os vídeos anteriores, que vocês vão ver que a nossa história não foi um mar de rosas. Mas você tem que confiar em Deus, tá sempre ali pra esse estilo, que no final tudo dá certo. Então a gente vai deixar uma dica de ouro pra vocês, galera, porque isso pode acontecer comigo, igual ele falou, de 100 pode acontecer 2, então você pode ser o segundo. Galera, então antes de você sair de lá, você pega e olha o teu passaporte, tá? Eu mesmo, quando eu fui sair, eu só peguei o meu passaporte e fui embora. Eu fui ver que tava carimbado na hora que eu tava lá do lado de fora na rua. Aí já não teria como mais nem voltar atrás de um carimbo desse. Então, na hora que você pegou o passaporte, você abre na folha rapidinho e dá uma observada se tá com o carimbo, sim, tá? Você dobra ele, vira as costas e some no mundo. Se eu também tivesse naquele momento olhado ali na hora que ela me deu, eu teria visto e teria falado pra ela, você esqueceu, teria estado tudo certo. Mas como eu não tinha um vídeo desse, que ninguém falando pra mim, que eu ia ter que olhar, então todo mundo fala o quê? Deu tudo certo, pega o seu passaporte e vaza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A gente sempre tá buscando passar a realidade pra vocês. O que a gente vive, a gente nunca vai vir aqui falar pra vocês, eu acho isso. Não, a gente fala sobre as nossas experiências. Se você não nos acompanha aqui, já acompanha a gente, já se inscreve, compartilha, comenta. Que a gente vai estar sempre postando conteúdo aqui pra vocês. E postando a realidade, galera. Realidade do imigrante. Aqui com nós não tem alisa não. O que é, o que não é, beleza? Não é fácil. Então vamos que vamos, galera. Esse é mais um vídeo do que, Liliane? Portugal na prática. Baby, you'll get sick of being